Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, mais uma aulinha de Projeto Vida, tá? Vou falar uma coisa pra vocês hoje. Essa aula aqui não se encontra nas páginas da nossa apostila, tá bom? Porque eu trouxe um tema pra gente abordar e pensar em tudo que a gente estuda na nossa matéria e até nas outras, tá? E a gente precisa saber o quão é importante nós termos essa palavrinha que eu vou falar hoje, tá bom? Hoje, então, vamos falar sobre a criatividade. Então, vamos lá. Vocês gostaram aqui dos meus bonequinhos, gente? Olha que legal, né? Não! Vocês não reparam não, mas eu gostei, tá bom? Vamos lá. A criatividade é o ato de transformar ideias novas em originais em realidade, tá? Então, por exemplo, a pessoa criativa, ela constrói coisas novas e também diríamos que não é só coisas novas, né? Às vezes uma coisa que a gente já vê que está pronta, a gente já vê em algum lugar, a gente pensa em transformar, né? E aí fica sendo original, porque vai ser uma coisa que você fez do seu jeito, né? Então, transformar ideias novas e originais em realidade. Então, tanto eu posso criar coisas novas ou eu posso transformar coisas que já estão feitas, tá bom? E aí, ó, a habilidade que a pessoa tem de ver o mundo de novas maneiras. A pessoa criativa, ela sempre olha para as coisas pensando em como transformá-las ou como poderia ser se fosse de um outro jeito. Ela pensa, ela vê aquilo, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe ver a forma concreta daquilo que já está pronto, mas ela sempre pensa além, tá? Então o cérebro dela está sempre trabalhando como que ela pode mudar, como que ela pode transformar, como ela pode criar. É muito legal, tá? E aí essa habilidade, como eu falei, que é uma habilidade que a pessoa tem, tá? De já ir pensando de forma diferente. Essa habilidade tem dois processos. Vamos lá. O primeiro processo é o pensamento. O que seria o pensamento? Eu vejo alguma coisa ou vem na minha mente alguma coisa. Eu estou mentalizando, tá? É como se eu estivesse sonhando acordado, vendo a coisa na minha mente. Então, olha lá. Modelo a percepção de mundo. Então, eu percebo o que está ao meu redor ou vem na minha mente alguma coisa, né? Então, isso é o pensamento. Ainda não está criado, está pensado, está dentro da minha mente. E aí vem a produção, a segunda habilidade. O que seria a produção? Atividade é o processo que dá origem ao produto. Então, pensei e aqui é a produção. Eu vou criar. Aí sim. Então, os dois se combinam. Eu penso e depois eu crio aquilo que eu pensei, tá? Importantíssimo que eu vejo em muitas pessoas criativas que não conseguem pôr no papel aquilo que pensam, ou não conseguem criar o objeto ou pôr em prática aquilo que elas pensam. Então elas ficam na metade do caminho, elas têm ideias inovadoras, elas têm ótimas ideias, mas elas não conseguem pôr no papel e nem executar, tá? Então precisa ter as duas habilidades, pensar e criar. Deu errado? Ótimo. Deu certo? Ótimo também. Por quê? Eu cheguei até o final. Eu não posso só ficar tendo ideias e não pôr no papel e não criar. Tá bom? E aí, vemos que a criatividade tem 3 pontos, tá? Primeiro, habilidade. Tem que ter habilidade. Então, essa habilidade pode vir desde que a gente nasce. Pode ser que a gente nasceu com essa habilidade de ficar pensando em ideias novas, ter ideias inovadoras, ideias transformadoras, ou podemos desenvolver por esforço e vontade, tá? Por quê? Se eu sou uma pessoa que sou antenada, que eu procuro sempre ver coisas inovadoras, pesquisar coisas inovadoras, meu cérebro vai começar a despertar isso em mim, né? Não posso ficar paralisado, estabilizado. Se eu estou num cenário onde todo dia eu entro no mesmo lugar, eu só sento e olho para o chão, faço a minha tarefa e não olho para nada, ou eu vejo aquilo que está na minha frente todo dia, executo do mesmo jeito, do mesmo modo e não tento diferenciar, eu nunca vou despertar meu cérebro. Então,
é legal sim ser uma pessoa criativa. Então, se nós não temos essa habilidade de parar e já pensar no que fazer de diferente, vamos começar a tentar ser assim, tá? Isso é muito bom, porque faz com que a gente não fique estabilizado na nossa vida, tá? E depois, o segundo ponto, transcende formas tradicionais de pensar e agir. O que seria isso? O que eu acabei de falar. É eu olhar para aquilo que todo dia eu vejo, só que eu pensar que eu preciso ir além, tá? Ah, isso aqui já virou monotonia, isso aqui tá muito igual, eu preciso melhorar, eu preciso transformar, eu preciso superar. E aí, então, eu tô indo além, tá? Eu reconheço até a limitação daquilo, tudo, da minha limitação também, mas eu tento superar, eu tento modificar, eu tento transformar, tá bom? E o terceiro ponto da criatividade, desenvolver coisas novas e originais. É um dos pontos também, como eu falei para vocês, a criatividade tanto está em criar as coisas novas, tá? Como transformar aquilo que também já está criado, tá? Então, a habilidade é ir além daquilo que eu já vejo ou tentar superar e desenvolver coisas novas e originais, tá bom? E aí, ó, agora falamos sobre a criatividade até agora, né? Agora vamos falar sobre a pessoa. Quais as características que a pessoa criativa tem? Dá uma olhadinha lá se vocês têm essas características, tá? Essa criatividade aí tá ligada até no dia a dia na escola, tá? Como? No meu modo que eu estudo, no modo como eu faço os meus desenhos, na forma como eu faço os meus trabalhos de escola, na forma como eu falo com meus professores, tá? E em casa também, no modo que vocês arrumam o quarto de vocês, no modo que vocês arrumam suas coisas, criar coisas do dia a dia, meus brinquedos, eu posso criar brinquedos, né? Eu não preciso só comprar os brinquedos prontos, eu posso ter imaginação, eu posso tentar fazer uma roupinha para minha boneca, eu posso fazer um carrinho, né? É muito legal, tá? E se vocês não têm a imaginação para fazer isso, pesquisa na internet. Hoje em dia, tudo que a gente quer fazer, a gente pesquisa no YouTube, dá para fazer. Tem passo a passo de tudo, quase tudo, né? Então, olha lá, as características de uma pessoa criativa. Possuem energia. O que é energia? É ficar de um lado para o outro, ter disposição, mas são tranquilos e quietos. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem energia, vontade de fazer, a gente precisa se concentrar, ficar sentado, estudar, pesquisar, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem energia não quer dizer que a pessoa vai ficar, correndo o dia inteiro, não é isso. Que a pessoa tem disposição, tá? E ela consegue ficar quieta, ela consegue ficar calma, porque ela precisa se concentrar, tá bom? Tem disciplina. A pessoa tem disciplina, ou seja, ela tem regras. Ela tem horários para fazer as coisas, né? Ela sabe se comportar bem, tá? Alternam entre imaginação e fantasia. O que é isso? As pessoas criativas precisam imaginar e fantasiar, tá? Tem coisas que a gente imagina que a gente nunca vai conseguir colocar no papel. Isso é uma fantasia, né? Mas também tem fantasias que a gente pode pensar em como fazer o mais parecido possível para tornar realidade, tá? Mas existe a imaginação e a fantasia. A imaginação, talvez a maioria das coisas que a gente imagina, talvez a gente possa colocar em prática, tá bom? São humildes e orgulhosos ao mesmo tempo. Humildes porque as pessoas, talvez, aceitem a opinião dos outros, né? Tipo, eu vou criar tal coisa, eu preciso perguntar pra pessoa se talvez ela acharia legal eu fazer tal coisa. Meu Deus. São humildes e orgulhosos ao mesmo tempo. Humildes porque talvez, para construir um produto ou alguma coisa, a pessoa precisa se informar antes. O que seria? O que você acha se eu fizesse isso? Seria legal? Precisamos ter isso para a gente poder construir as coisas, tá? Precisamos ouvir as críticas. Importante, críticas. Tanto as críticas quanto também os elogios, né? E são orgulhosos por quê?
talvez a coisa que você cria, você fica orgulhoso. Olha, fui eu que criei, fui eu que transformei, né? Muito interessante isso, tá bom? 3 horas depois. Geralmente são imaginados como rebeldes independentes. Por quê? Não sei. Muitas vezes eles vão contra algumas opiniões ou decisões ou coisas que já estão ali no dia a dia. Tipo assim, eu não quero mais isso, eu quero mudar, eu preciso mudar, sabe? São vistos como pessoas rebeldes, mas não é isso, é que eles estão tendo outros tipos de ideias que as outras pessoas não têm. Independentes por quê? Talvez eles não dependem dos outros para ter as suas ideias, eles não dependem dos outros para criar, transformar as coisas, tá? Então, por isso que talvez eles são tidos como rebeldes independentes, mas não é isso, é que eles pensam além das outras pessoas eles já estão à frente das outras pessoas. E aí são apaixonados pelo trabalho ou por aquilo que eles estão tentando transformar ou criar, tá? Eles trabalham muito nisso, até conseguir produzir, né? Porque como eu falei, não é só pensar, é produzir também, é fazer, é pôr no papel, é sair do papel, desculpa. E então eles são apaixonados pelo aquilo que eles estão fazendo, tá bom? Olha aqui que interessante que eu vou falar para vocês agora, tá? A criatividade é algo que pode ser aprendido. Eu já disse isso lá atrás. Sim, quando você não tem habilidade, que você nasce com ela, você pode se esforçar para vir a ter, né? Mas olha que interessante. Os seres humanos nascem com a criatividade. Então, eles nascem criativos, mesmo porque à medida que a gente vai crescendo, se alfabetizando, andando, nós vamos descobrindo tudo pela nossa criatividade também, curiosidade e criatividade, né? Nós temos a curiosidade e através da criatividade vamos nos desenvolvendo, tá? Então, nós somos seres que nascemos criativos. Só que aprendemos, a nossa cultura, a nossa sociedade faz com que ao longo da vida vamos nos tornando descriativos, ou seja, vamos perdendo a nossa criatividade. Sabe por quê? Olha, com o passar do tempo, quando somos crianças, a imaginação, tanto em casa quanto na escola, toma conta da gente, porque até as pessoas ao nosso redor falam para nós termos criatividade. E outra, temos muitas brincadeiras, inventamos brincadeiras, criamos, modernizamos as brincadeiras, né? Então, fazemos desenhos, somos alegres, criança é muito bom, né? Então, somos criativos, tá? Só que, à medida que vamos crescendo, principalmente quando ficamos adultos, as pessoas dizem o que para nós? Agora você está no mundo real, agora você tem que cair na real, agora você só tem que ter pensamento racional, chega de emoção, né? E aí o nosso dia a dia fazendo com que a gente se torne cada vez mais racional, faz com que a gente vai perdendo essa habilidade da criatividade, porque a gente já está programado, eu preciso pagar a conta, eu preciso trabalhar, eu preciso ir no mercado, eu preciso assistir aquele jornal. E aí paramos a nossa criatividade. Então, não podemos esquecer que em todas as nossas etapas da vida precisamos ser criativos. Isso nos impulsiona, isso nos faz mais alegres, faz a gente ter mais orgulho da gente, o autoestima melhorar. Então, aquela criatividade que a gente nasce, tá? Temos que desenvolver ao longo da vida até quando estamos adultos. E não importa o que as pessoas digam da gente, né? Vamos tentar ser cada vez mais modernos, mais legais, mais atuais, mais felizes, sabe? Então, vamos aprender que a criatividade é uma coisa legal que o ser humano tem que ter, tá bom? A nossa aula de hoje termina aqui, tá bom? Beijos!